E hoje, como vocês veem, nós não estamos no nosso estúdio ainda, porque ele ainda está em reforma. E hoje também está muito quente ficar dentro de sala. Ainda não tem ar-condicionado, futuramente deve ter. Estamos aqui com esse ambiente muito vasto, né? Cerradão aí. E hoje estamos com o nosso professor, Mr. Joseph, nosso professor de inglês atualmente, formado em línguas, tanto em português, tanto em inglês. E hoje você tá nervoso? Como que tá? Tô bem, tô bem. Um pouco ansioso, né? Coisas novas sempre nos deixam ansioso. De fato, de fato. E um dos nossos professores que faz umas atividades dinâmicas com nós. Inclusive, isso é como uma atividade dinâmica pra gente, sabe? Tá fora de sala, praticando outras coisas, além de ficar só dentro de sala, fazendo atividade, somente em um rumo só. Existe um mundo vasto de inteligência. Não é somente lógica, de matemática, essas coisas assim. Existe arte, sabe? Existe isso daqui de entrevistar. Muitas vezes algumas pessoas aprendem tarde isso, por não ter aprendido isso na escola. Então esse vai ser um papo falando sobre isso hoje. Uma excelente introdução. Tava treinando isso em casa, pô. Voltando também, vocês podem nos encontrar também nas redes sociais, no YouTube e Instagram, Rádio Educação em Foco, tudo junto, onde você fica por dentro das atividades da rádio, divulgações de eventos e muito mais, como o podcast. E o tema de hoje é justamente metodologias diversas, aulas dinâmicas e divertidas. Pois é. E, velho, isso é muito útil dentro da nossa carreira escolar, sabe? Algumas vezes isso abre um leque pra gente escolher nosso futuro trabalho, assim. E pode começar com o primeiro questionamento? Então, para abrir nossa conversa, né, professor? Eu quero saber como foi sua trajetória como docente e começou com quantos anos? Eu comecei a lecionar com 21, né? Assim que eu saí da faculdade. Lecionar na escola, né? Porque a minha história com a docência começou um pouco diferente, começou na igreja. Como muitos também começam várias atividades pela igreja, né? E acabam transferindo isso para o resto do mundo. E eu comecei a dar aula para crianças e foi aí que eu descobri que eu tinha essa habilidade de ensinar as pessoas. E aí eu resolvi fazer esse curso de letras, português e inglês. Eu sempre tive facilidade com línguas. Fiz japonês também, 3 anos de japonês no CIU, de Sobradinho. E foi aí que eu falei, cara, eu tenho habilidades para letras. E aí eu fiz um cursinho preparatório para concurso, cursinho de português. E foi aí que eu abri os olhos pro português e falei, cara, eu vou fazer português. E fiz. Tô até hoje. Aí, nossa, entrando nesse assunto de igreja, geralmente vemos muitos artistas falando, pô, comecei cantando na igreja, sabe? Então eu acho que algumas vezes falta esse incentivo na escola também. Pode falar, Pode. você puxou até um ar aqui. Sim, tipo, esses ambientes sociais, né, tanto da igreja quanto de outras religiões também, eles nos permitem trabalhar habilidades que muitas vezes não são trabalhadas dentro da escola. Né? E é muito bom que hoje a gente tem, né, esse projeto, encabeçado aí por vocês, para que a gente consiga trabalhar essas demais habilidades, né? Não só fique no conteúdo, porque um cidadão do mundo, ele não tem só conteúdo, né? Diversas habilidades e competências também. Eu tava com outro questionamento na cabeça, mas eu esqueci. Então bora seguir pro próximo que tá escrito aqui. Se fosse para escolher outra profissão que não seja professor, se não que não siga esse rumo. Cara, que não seja professor, eu acho que alguma que envolva computador. Eu gosto muito dessa área de computador, de computação,
Não sei se programação, mas talvez eu tentaria algo voltado para publicidade, propaganda, algo do Ah, tipo. sei, sei. Eu já ia perguntar, Marketing também. eu já ia perguntar, TI, essas coisas. Mas a gente percebe um pouco que o seu tem um pouco mais de afinidade com essas coisas. Sim, eu gosto muito dessa questão, né, dos influenciadores aí, tipo, Sim. eu acho que é muito massa esse trabalho, né, novo, ainda não é um trabalho regulamentado, né, claro, mas é uma novidade que tem chegado e a gente não tem explorado muito, né. Essa habilidade tem ficado muito para trás nas escolas, mas ainda bem que, tipo assim, eu vejo que entre nós a gente está conseguindo trabalhar essa habilidade aí, né, futura. Futura. E eu vejo que não acaba o conhecimento dessas coisas de marketing, essas coisas assim. Sempre vão estar estudando para novas ideias, criatividade. E acho bacana isso daí. Cara, eu diria assim que pro futuro, né, do estudante, ele tem, por exemplo, se for pro lado do empreendedorismo, o estudante ele precisa saber levar e vender o seu peixe. Se for pro lado do marketing, ele precisa montar o seu portfólio para poder vender. Se for pro lado do jornalismo, ele precisa montar ali a sua qualificação para poder vender. Então, tipo assim, amplos, professores particulares, né? Hoje em dia, a gente tem o Instagram, e o Instagram é o portfólio do seu trabalho, entendeu? Então, a gente fica postando, muitos professores postam várias coisas, tanto para ensinar os estudantes, quanto também para mostrar o seu trabalho, né? E, na minha opinião também, as redes sociais estão, tipo, sendo usadas para muita coisa ruim hoje em dia, mas as pessoas não veem esse lado bom. Por exemplo, igual o senhor publica muitos vídeos na sua conta, explicando coisas e tal. Vídeos de autocuidado até. Então... O professor tem também um podcast lá que é de autocuidado. Foi uma talvez. palhinha, né, ali. Cara, é porque assim, eu sou uma pessoa que, tipo assim, eu acho que acontece com vários estudantes também. E aí, por acontecer com vários estudantes, eu vejo que eles nos enxergam como influenciadores e como espelhos. Sim. E às vezes eu me coloco um pouco vulnerável também para eles perceberem que, pô, todos nós somos seres humanos, todos nós temos dificuldades. E por muitas vezes eu me coloquei muito para baixo. Eu achei tanto que eu não conseguiria nem lecionar, nem conseguir lidar com os estudantes. E é isso eu acho que vejo em muitos. Uma falta de rever realmente que, tipo assim, as suas vocações e as suas habilidades, saca? Muitos aqui não percebem, mas tem muitos potenciais. Sim. E aí... Era mais ou menos essa ideia aí que eu tava querendo passar no começo, mas não consegui transmitir essa mensagem. Porque tem muita gente com um potencial maravilhoso, assim, que você vê assim, caraca, em pouco tempo essa pessoa estaria assim, no auge, muito bem. Mas aí, por conta de outras coisas, falta de oportunidades, falta de conhecimento, acaba deixando isso de lado. Isso é triste. É uma coisa que não é muito dita nas escolas, né? Termo de hoje do podcast. Sobre sair desse padrão de só sentar lá e só fazer um bocado de atividade e pronto, pegar sua notinha no final do mês e só passar. E esquecem que pode ter uma aula mais fora do comum, assim dizendo. Interativa. Mas de um jeito que o aluno entenda e se sinta confortável para fazer a atividade, consiga entender o que o professor está querendo passar. Então, acho que falta disso nas escolas. É que nem nos Estados Unidos, né? Ou você tá falando como, tipo, você poder escolher a matéria que você quer aprender, ter mais... Tipo, é porque assim, ó, tem, que eu já vi, assim, em escolas dos Estados Unidos, tem, tipo, uma sala de música, uma sala de geografia, salas de coisas. Mas os alunos mesmo, eles ficam responsáveis por escolherem as matérias deles. Não, mas não foi nesse sentido. Eu tava falando do ensino mesmo ser mais aberto para ideias. Entendeu? Sim. Então, sobre isso é um pouco complicado ainda até os dias de hoje, porque primeiro a gente começa dentro do sistema educacional. É um sistema educacional que ele cobra muito conteúdo.
E aí, conteúdo, conteúdo. Se a gente não passa o conteúdo, o estudante não consegue fazer a prova. Só que a educação, ela é algo tão cabuloso É, que, tipo assim, ela é progressiva, sabe? É uma construção que você faz ao longo da sua vida, entendeu? Então não tem como, tipo assim, eu ensinar para vocês algo hoje e querer que isso entre na sua cabeça imediatamente. Tem diversos fatores. Se você não dormiu bem, isso vai atrapalhar a minha aula. Se você não comeu direito em casa, isso vai me atrapalhar na minha aula. Se seus pais brigaram em casa, isso vai atrapalhar a minha aula. Então, tem diversas coisas que atrapalham a educação e as pessoas não enxergam. A questão da tradicionalidade, né, da sala de aula e tudo. Cara, a educação ela é fragmentada, né, nas disciplinas, mas o ideal, porque o cidadão não é fragmentado, seria trabalhar de forma tudo misturado. Então, o que a gente estava conversando com outro professor esses dias, que é trabalhar por meio de projetos, né? Como esse projeto da rádio mesmo. Poxa, eu vejo que vocês estão aprendendo sobre muitas coisas, textos que vocês produzem, a gente corrige, a gente olha, ó, conserta aquilo outro. A dicção do Joey está sendo trabalhada. sim. Então, a oralidade. Isso daqui que a gente está fazendo é uma atividade de língua portuguesa e de outras coisas também, porque vocês estão trabalhando a oralidade de vocês. Então, isso daí é uma habilidade que está dentro da BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular, que orienta o nosso trabalho. Então, isso daqui é uma aula. Só que as pessoas não enxergam isso como uma aula. Nem mesmo os pais enxergam isso como uma aula porque eles estão acostumados com aquela tradicionalidade. Sim, alguns pais até reclamam sobre isso, né? Não tem dever. É. E aí? Ué, tem dever de casa hoje não? Cadê? Então, aí é paia. É, outra coisa que eu percebo, cara, é engraçado que quando eu vou falar alguma coisa, foge da cabeça. Então eu vou deixar de falar um pouco. Então, passar para a próxima pergunta. É normal. Eu ia puxar. É porque ele falou sobre alguma coisa, mas aí sumiu na minha cabeça durante o tempo. Eu prestei muita atenção, fiquei focado. Olha só. É. Trabalhando. Ah, lembrei. Assim, e uma coisa que eu acho que é mais essencial do que o próprio estudo tradicional é a educação, o ensino da educação. Muitas vezes as pessoas falam que o. É porque assim, ó. Você chega na escola, fala que a educação vem de casa, mas você chega em casa, a educação vem da escola. Aí fica nisso, nenhum dos dois trabalha é questão disso, sabe? Sei. Então, você percebe que na nossa sociedade nós temos uma grande falha sobre isso. Uma grande falha. Sobre a inteligência emocional. Porque tem pessoa que fala que isso é frescura, pô. Você se autocuidar da sua mente, fazer um psicólogo, uma terapia, sabe? Então acho que falta esse ensinamento também. Eu entendo. A questão da educação vir de casa é do trato e do respeito com as pessoas, né? Então, a gente olha para alguns estudantes, eles não respeitam professores, não respeitam hierarquias, e isso na sociedade a gente vai ter em todo momento hierarquia, por mais que seja algo democrático, né? Todos possam falar e serem ouvidos, mas existe uma hierarquia porque existe uma organização do trabalho. Então a gente precisa respeitar isso. Alguns estudantes não têm isso, e aí é isso que a gente fala, tipo, deve vir de casa. Mas alguns pais, eles não têm tempo, alguns pais não têm cabeça, já trabalha o dia todo, chega em casa, mal vê o filho. Não consegue expressar ali naquele momento o que ele quer passar, mas passa de outro jeito também. Sim, ou então realmente não tem paciência, porque o sistema como um todo ele já sobrecarrega o trabalhador, né? Então, às vezes é uma mãe solo, e aí a mãe, como é que ela vai trabalhar o dia todo e ainda conseguir esse trato com o filho? Hoje em dia tem se perdido muito isso, mas também não há uma busca. A gente percebe, né, no nosso lado assim de docentes, a gente percebe que os pais também não carregam essa responsabilidade mais. Eles não pegam mais isso como uma obrigação, entende? Sim.
E aí, dentro da escola, a gente tem que trabalhar de diversas formas. A gente utiliza muito da psicologia para isso, que é uma psicologia educacional, né, e tudo. A gente tem, às vezes, né, que está faltando o suporte dos psicólogos que vêm na escola escutar os estudantes, mas também algumas coisas têm que partir também dos professores para ter essa sensibilidade de entender que o estudante ele tem esse déficit em casa e aí por isso eu posso tratar de alguma forma diferente, posso ter um olhar diferenciado para o estudante. Então, se eu sei que aquele estudante está passando por situações difíceis, complicadas em casa, eu posso trabalhar ele e trabalhar com ele com atividades diferentes. Então, por exemplo, né, um estudante essa semana estava com uma alergia e um ataque de, acho que era rinite ou asma, não sei. E tipo assim, era o último dia para entregar a atividade. Eu simplesmente deixei, falei, entrega depois, porque eu vi que ele estava quase morrendo. Então a gente precisa ter essa sensibilidade. A compreensão também, essa Sim. compreensão. Concordo. Na Tailândia já tem, nas escolas já tem esse estudo de bons costumes já como que é? Incrementado. Incrementado. E no Reino Unido, o pessoal lá fala que os bons costumes alguma coisa sobre a vitalidade. Eu não tô lembrado muito bem. Mas é o início para a vitalidade, sabe? Para uma boa vida. Tanto com você mesmo, com as pessoas próximas. Sim. Bom, tá pesquisando, hein? Claro. Pessoal, tá vendo? E passar para a próxima? Pode passar para a próxima. Professor, queria saber quais as metodologias que você utiliza ali na sala de aula, na prática. Cara, na minha prática, eu sou muito diverso. Depende da turma, depende do dia. Então, e depende do conteúdo. Então, e depende do objetivo. Então, se eu vejo que a prova está chegando, eu já vou para o método mais tradicional, mais memorizar mesmo, porque vocês não precisam, né? Porque é uma prova que vem de outro lugar. Então, eu não posso ter a sensibilidade de falar, não, eu vou cobrar o conteúdo até onde eu fui. Não, eu tenho que cumprir aquele conteúdo para vocês não saírem prejudicados. Então aí eu vou para o tradicionalismo, para o decoreba mesmo, para não prejudicar a nota de vocês. Mas aí o aprendizado fica com, saca? E aí quando eu tenho tempo, aí sim, aí eu já penso em algo mais diferenciado e tento, né? Porque é complicado, são 30 estudantes, 35 às vezes, que pensam de forma diferente e às vezes acham aquela aula chata. Para mim tá uma aula maravilhosa, super massa, dinâmica, mas para o estudante não tá. Todo mundo tem seu próprio método de estudo. Sim, isso. Todo mundo tem Muito seu próprio isso. método de estudo. Cada um aprende de uma forma, né? Cada Sim. um tem um cérebro diferente e aprende de uma forma. O ideal é, já colocando aqui algo a mais, né? É que fosse ensinado isso desde o início nas escolas. Que os estudantes aprendessem como ele aprende. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito audiovisual mesmo. Então, se eu assistir um vídeo, assistir uma aula presencial, massa. Mas se eu for ler o PDF, eu não vou reter muito conteúdo. Eu também sou uma pessoa que... Sou assim, sim, que só de explicar ali eu já tô entendendo. Tem pessoas que o método de estudo é cantar. Tipo, ele faz uma musiquinha na cabeça e aprende a algumas coisas, a atividade. Não, era exatamente nesse sentido que eu tinha falado no começo. De ser ensinado que você pode aprender do jeito que você tem mais facilidade. Entendeu? Não sei, só chegou, aí você senta aqui na cadeira e fica lá igual um robôzão. Igual tem uns professores mesmo que acham que o aluno vai aprender só dele copiar lá no quadro 3, 4 quadros. E o aluno só copiar e vai entender tudo, entendeu? Tem professores que parecem já desistiram assim dos alunos. Cara, esses moleques não tão interessados. Não, só vou copiar aqui, eu vou passar o dever, eu dei minha aula. Aqui eu já vou copiar aqui, sim, eu vou mandar eles copiar. Exatamente. Se perguntarem, eu respondo. Mas um método de estudo que eu tenho muita facilidade, que facilita muito meus aprendizados, é explicar para mim mesmo.
quando, tipo, tô lendo algo da história. Cara, aconteceu em tal momento, enquanto estava acontecendo tal coisa, e esse acontecimento, e isso ajuda muito o meu aprendizado. E não é algo que, tipo, eu aprendi aqui na escola, infelizmente eu tive que aprender fora. E isso atrapalhou demais o meu alavanca... Ala- É, Desenvolvimento. É por meu aí. desenvolvimento. Meu desenvolvimento nos meus estudos. Nisso daí, eu quero, né, perguntar pra gente ver aqui. Quantas vezes os professores passaram seminários, trabalhos de apresentações e vocês não gostaram? Nossa! Não, a questão é que eu gosto de apresentar, eu sou pouco amostrado. Mas, mas assim, que eu vejo que meus amigos gostam, tipo assim, de apresentar em frente, alguns que eram muito tímidos, que são muito tímidos. Na verdade, essas pessoas já perderam até a timidez por conta desses trabalhos. Mas geralmente eles não gostavam, porque eles são tímidos, eles tinham medo de passar vergonha na frente dos amigos, dos colegas. Então, justamente o seminário e as apresentações de trabalho assim na frente da turma é justamente essa forma de aprendizado, de você estudar e você explicar para o outro e passar para o outro. Então, isso é um método de estudo. Sim. Então, eu É uma também forma também que eu sinto, aprendi também sinto uma de... facilidade para apresentar assim e tal. Então, eu geralmente gosto, mas tem alguns. O que me quebra às vezes é o conteúdo mesmo, mas aí não é uma coisa da escola. Que é um conteúdo... Realmente, os conteúdos eles são muito difíceis e às vezes distantes da realidade de vocês, né? Muitas vezes a gente não entende por que aquele conteúdo tá ali. Mas às vezes, que nem eu falei um dia desses, às vezes o conteúdo ele não tá ali para ensinar o conteúdo, às vezes ele tá ali para simplesmente trabalhar o seu cérebro para que você seja capaz de realizar outras tarefas. Sim. Algumas... É porque, assim, eu sou uma pessoa que busca demais a causa das coisas, sabe? O motivo de estar aprendendo aqui. Por que eu preciso aprender aquilo? No que isso vai me afetar no meu futuro ou no meu presente, sabe? E você já perguntou isso pro professor? Professor? Ah, já teve alguns professores que eu perguntei assim, pô, por que eu preciso aprender isso? Aí os professores têm umas respostas bem genéricas, mas já tiveram alguns que me deram uma resposta muito agradável de escutar. Geralmente, as respostas genéricas que eu digo por que eu preciso aprender isso, professor? Ué, pra fazer vestibular, pô. Pra, pra fazer um concurso. Então tá, né? Só vou aceitar. Atrelado a isso, a gente percebe então a necessidade de trabalhar por projetos. Porque quando você trabalha por projetos, você vê a necessidade de aprender aquele conteúdo. Sim, Então, se for para robótica, você vê a necessidade de aprender por que aquele cálculo tem que dar tanto, porque senão o robô vai bater na parede. Entendeu? é tudo causado pela necessidade. As coisas são causadas pela necessidade. E eu acho que é esse o papel da escola. Oportunizar a necessidade nos estudantes, entendeu? Sim, concordo. Eu só deixa eu falar aí. Eita, que eu sou tá bem cagado. Aí. Bora falar um pouco sobre o ambiente, né? Que de certa forma o ambiente também faz parte de uma aula dinâmica, né? Agora mesmo nós estamos aqui no... Como que chamamos essa parte mesmo? Um corredor. Não, aqui essa parte aqui livre. Ah, chama de pátio. Então agora mesmo estamos em um pátio, pô. Velho, pra mim, o Alexandre já discorda um pouco, mas pra mim, tá num ambiente já mais aberto, mais arejado, escutando os passarinhos, já me dá uma sensação melhor. E dentro de sala, algumas vezes eu me sinto afogado. Eu me sinto claustrofóbico. Um pouco claustrofóbico. Não em questão de tipo de estar apertado, é questão de sentimento. Me deixa com um sentimento mais. Como se estivesse preso, né? Como se estivesse preso. Já eu, então, por ter uma dificuldade gigantesca em prestar atenção em uma coisa só ali, então, a sala me ajuda mais, entendeu? Ainda mais tiver mais quieto. Se for um professor, por exemplo, mais bravo, igual tava falando do Luiz aqui,
Então, ele manda todo mundo ficar quieto, todo mundo fica, ele explica, então a aula dele é a que eu mais entendo. E era a do Lucas também. Você presta mais atenção. Sim, e fora assim da sala eu já tenho mais dificuldade por ser igual por aqui, ser um pátio, um bocado de gente passando, fazendo barulho e tal, então me atrapalha mais. Verdade. Isso realmente para pessoas com alguns, né, que é tipo TDAH, por exemplo, realmente esse ambiente aqui não vai ser muito propício. Mas depende, porque se a gente, né, nós professores, a gente realmente tivesse um diálogo com os estudantes, a gente saberia o hiperfoco dessa pessoa. Então a gente poderia chamar a atenção dela através desse hiperfoco para poder ela realizar a atividade. E também a gente não precisa, são 50 minutos de aula, não precisa 50 minutos de atenção. Ninguém vai ficar prestando atenção 50 minutos. Então a aula ela precisa, por exemplo, eu fui professor de reforço e eu trabalhei com um estudante que era diversos transtornos. E um método que eu utilizava com eles é o Pomodoro. O modo Pomodoro eu utilizo bastante até. É ótimo, eu faço comigo mesmo. Então, você conhece? Modo Pomodoro, eu vou explicar como que funciona o modo Pomodoro. Modo Pomodoro, você marca um tempo específico para você estudar e mais alguns minutos para você descansar. Tipo, 25 minutos. 25 minutos estudando e 5 minutos de descanso. Aí você volta para esses 25 minutos. Isso acaba renovando um pouco as energias. 5 minutos dá para você fazer o quê? Ir lá beber uma água, pegar um sol, conversar um pouco com seus pais. Isso acaba não deixando a gente tão afogado. Vou continuar nessa frase. Gostei. Afogado nos estudos. Submerso naquilo dali, né? Porque estudar é uma coisa muito estressante. Cansativa. Cansativo. Mesmo se você gosta, é cansativo. É cansativo. O cérebro ele fica trabalhando ali o tempo todo gastando muita energia. Sim. Então, se você parar aqueles 5 minutos, é os 5 minutos que você tem de desfocar. Então, com esse estudante, ele gostava de videogame. Então, a minha negociação com ele, para ele fazer e prestar atenção, era o videogame. Então, ele tinha 25 minutos de aula focada e 5 minutos ele jogava algum jogo. Não, você já pode aí jogar uma partida de Mario já, depois volta. Sim. E era 2 horas de aula. Sim. E passava muito rápido, ele super se comportava, Nossa, era ótimo. Só que pense isso replicado para 30, né? Era só uma pessoa, replicado para 30 é mais complicado. E também, cada pessoa é diferente, né? Cada pessoa tem o seu jeito. Tem pessoa que consegue aguentar 9 horas seguidas de estudo. Eu não consigo. Mano, minha família tem essa facilidade. Eu não tenho. Tipo, um terço da minha família tem essa facilidade. De pegar 8 horas ali. Não, hoje eu vou estudar 8 horas. Cara, e vai estudar. E eu acho essa pessoa um super-herói, pô. Que isso pra mim não é normal. Pegar 8 horas pra estudar. O bom é se ele retém, né? Porque tem pessoas que estudam às 8 horas, mas, tipo, 7 dessas 8 são desperdiçadas. Mas... O cérebro não retém. Sim, tem a questão da produtividade também, né? Então estudou, mas o cérebro não retém nada. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, e é comprovado pela neurociência, é estudar ali 1, 2 horas e tirar um cochilo de 15 minutos. Faz sentido. Isso ajuda o cérebro a limpar e a reter o conhecimento que você estudou. Eu já ouvi falar desse método já, mas eu não tenho essa facilidade pra deitar e dormir assim. Não precisa dormir, mas só aquele cochilo. O olho e fica só ali. E descansa. Entendeu? E dá aquela só existindo ali. Isso. Às vezes você dorme, às vezes não. Mas você já descansou e limpou a mente, saca? Voltando aqui, uma coisa que o senhor falou e eu pensei aqui, sobre o senhor ter falado que tinha esse aluno e conseguia fazer a aula, tanto para ele como para o senhor. Então, mas aí era um aluno, o senhor disse que é mais difícil, não impossível, mas é mais difícil replicar isso numa escola, numa sala de aula. Mas, se o tempo que eles gastam falando que não é viável, por que não tentam investir? Entendeu? Essa é a minha dúvida. É um bom questionamento. Isso daí vai de professor para professor. O que eu pensei?
Se eu for Mas fazer eu não tô falando só os professores. O ensino, O sistema geral, em si, o sistema em em si de geral. educação. desde o aí, mais grande lá até um professor numa sala de aula. Do peixão maior, assim, do tubarão É. até o peixinho. gatilhos isso aí. Mas, cara, assim, o sistema, ele por lei, ele permite que o professor ele tenha liberdade para escolher a metodologia e a didática que ele bem entender dentro da sala de aula. E, segundo, né, as bases psicológicas, cada turma é diferente. Então, o que nós professores, né, o ideal seria fazer um planejamento para cada turma e um planejamento diferente, dependendo justamente das necessidades daquela turma. O que acontece na realidade? Um planejamento para aquela série. Mas também pro professor fica muito Cara, cansativo. e aí se torna mais cansativo ainda porque o Estado e o sistema, né? O sistema ele não entende que o professor, quanto menos aulas, deixa eu colocar aqui. Hoje em dia, por exemplo, né, eu tenho 32 aulas de sala de aula, Certo. lecionando. Sim. E eu tenho 48. Só tenho 8 horas só para planejar todas essas aulas. O ideal, pela lei, são 26 que eu estivesse dentro da sala de aula, saca? Para quê? Para que eu estivesse. A gente teve aqui uma intercorrência com a gravação e aí a bateria acabou. A gente vai continuar agora só por áudio mesmo. Então, como a última pergunta aqui para o fechamento, professor, com sua experiência de sala de aula, né, o que você mudaria na metodologia do ensino brasileiro? Cara, Nossa, é interessante. O que eu estava falando era praticamente justamente isso. O que eu mudaria seriam essas horas. Nós, professores, a gente precisa de mais horas para planejamento. Porque aí sim, eu conseguiria planejar justamente para aquela sala de aula, entendeu? Naquele olhar mesmo realmente para a particularidade de cada turma e cada estudante. Eu tentei fazer isso, acho que foi até bem sucedido, mas precisaria de um pouco mais de elaboração, de trabalho em si, com as provas, né? Que eu comecei a fazer as provas por nível lá da plataforma. Só que ainda é um pouco muito complicado. Mas o ideal que eu queria fosse justamente isso, que cada estudante tivesse a sua prova e o seu currículo mesmo a ser seguido, saca? Porque eu acho que a metodologia, né? A educação brasileira, ela, na verdade, talvez a educação mundial, ela peca justamente por obrigar o estudante a aprender aquilo que ele não tem visão, não tem vontade e muitas vezes não prepara ele para o mundo, entendeu? Tem uma escola que eu gosto muito e eu pude vivenciar um pouco dessa escola numa escola particular, a escola de Portugal, que é a escola da Ponte. E aí onde essa escola, o currículo é uma escola que não tem provas, e aí os estudantes eles escolhem o que eles querem trabalhar, mas eles têm um conteúdo base. Então, na primeira série eles precisam ver esse conteúdo. Então os estudantes eles vão escolhendo e eles mesmos vão rearrumando, reorganizando, e o professor é orientador. Então, tipo, pense... O estudo é deles, mas deles. O professor só orienta. Isso. Só fala. Só quando eu tenho alguma dúvida. Só auxilia ali você. Só dá aquela dá aquela auxiliada de leve pro aluno não ter aquele... Não tá aprendendo só em si. Como que eu posso falar? Desculpa, é porque eu olhei pra isso e me deu... Sim, tipo assim, ele meio que fala pro professor, que nem vocês da rádio. Vocês chegam, professor, a gente quer estudar a questão de mídias. E aí eu vou falar pra vocês, estuda essa mídia. E aí eu começo a abrir, você que vai trazendo a demanda e eu vou te orientando, vai por esse caminho, pesquisa aquilo e aquilo outro, e aí você vai trazendo e vai construindo aquele conhecimento, que não é um conhecimento único. Esses dias mesmo eu tava... Não,
nesse ano ainda, eu ainda estava pensando sobre métodos de estudos, porque eu ainda não me sinto bem com esse método de estudo do tradicional. Então, eu de fato acho que deveria ter uma mudança em relação a isso. Eu acho que nós, como alunos e os professores, também devemos mudar. Nós, como alunos, devemos mudar nossa visão. Uma dúvida que surgiu aqui, outra dúvida que surgiu quando o senhor estava falando aí, explicando. Respondendo à pergunta, que o que eu tinha falado, o que eu tinha levantado sobre o sistema mesmo investir no ensino para uma facilidade, por exemplo, igual esse caso que o senhor falou de querer fazer as provas por níveis, cada aluno com a sua prova ali. Assim, investir em algum sistema e tal, para o sistema mesmo fazer isso, e não o senhor perder um tempo seu, que você poderia usar para fazer, por exemplo, outra coisa e ter que estar lá olhando o nívelzinho de cada um e fazendo uma prova individual, entendeu? Eu entendi. E isso iria facilitar muito a nossa vida. Eu creio que hoje a gente já tem muita tecnologia que a gente pode fazer isso de forma automática, né? Assim como o Go English, mas eu já encontrei algumas falhas, mas, né, não vem ao caso. Mas a gente poderia muito bem trabalhar dessa forma e já no sistema identificar que o estudante tem essas falhas, né, falta de pré-requisito. A gente recebe muitos estudantes com falta de pré-requisito. O que seria isso? Eles não sabem alguns conteúdos que já deveriam saber. Muitas vezes não é nem culpa do professor, muitas vezes é aquele todo um por trás, né, da vida do estudante que não permitiu que ele aprendesse aquele conteúdo, mas que a gente precisa voltar e fazer. No início do ano, a gente tem a prova diagnóstica. A diagnóstica ela é justamente isso, para a gente saber quais são as habilidades que já foram trabalhadas e quais as debilidades que o estudante tem, para a gente partir daí e trabalhar as debilidades dele. Entende? Então, eu acho que nessa prova diagnóstica poderia, sim, já fazer de cada estudante, voltado para cada estudante. E aí, por exemplo, na nossa realidade, no estudo orientado, ele já ser reorganizado para cada professor trabalhar aquelas habilidades. Então, o que eu falei sobre o investimento é justamente dessa parte, porque falam, tem que seguir o tradicional, que é o simples, e o que é o simples que dá certo, mas não é. Você pode ver que tem, até aqui mesmo na escola, tem aluno que não faz nada, só fica fora de sala, porque realmente não sente o interesse nenhum de ficar lá com o professor dentro de sala. Algumas vezes não é por falta de interesse do estudo, é por não se sentir bem no local, não se sentir bem com a metodologia. Essa é a questão. Também. E aí o governo ele não liga para isso, né? O sistema ele é como a gente diz, né? Ele quer pessoas burras e alienadas. Então, um dia desses até vi um post sobre não sei dizer o que é, mas que o presidente tinha assinado um negócio lá e tal. Ou foi um governador do DF, se não me engano, não lembro. Mas que no DF, acho que foi o Ibanez mesmo que tinha assinado um negócio lá que no DF o aluno pode estar reprovado em 4 matérias que ele ainda passa de ano. Então estão deixando aquilo ali para você ter que fazer menos e passar do que investir para você fazer de um jeito que você aprenda e consiga, assim, ser alguém na vida. Sim. Eu não sei dessa história aí que ele assinou, mas a educação ela funciona justamente dessa forma. Infelizmente. Eu acho que também está faltando um aprendizado para ser adulto. Eu acho que ninguém está preparado para virar adulto. E a gente já chega... Não, é toda a fase. De criança para a fase de adolescente, nós não aprendemos sobre... Tipo, nós não tem auxílio em questão dessa mudança, sabe? As meninas mesmo têm a menstruação, tem a TPM, tem essas mudanças de sentimento, comportamento. Os meninos também, eles não estão preparados, principalmente para homens, parece que ainda hoje é um tabu, que ainda não ensinam a falar
cara, você deve aprender a lavar seu pinto de tal maneira, você tem que enxergar falar sobre sim o sexo, sabe? Eu acho que essas coisas ainda é um tabu tipo, ainda entramos na adolescência achando que isso é um bagulho uau, sabe? Mas é algo comum, é algo que é do dia a dia, sabe? Não é algo que é de acabar o mundo ou de você conquistar a sua felicidade. E principalmente para a vida adulta. Vida adulta, ninguém está preparado para ser adulto, ninguém está preparado para sair de casa, ninguém está preparado para sair da escola e viver uma vida, entre aspas, solitária, sabe? Que eu sei que a vida, quando você sai da escola, a vida fica mais solitária. Você não vai ter os meus colegas da escola. Algumas vezes sua mente está diferente, a da outra pessoa também está diferente, vocês acabam desfazendo a amizade. Então, acho que a escola também deveria ensinar algo sobre essas mudanças de tempo, entre aspas, não sei como dizer. Sim. Então eu entendi o que você quis dizer. A gente até tenta, né? A gente até tenta trabalhar essas questões, levantar essas temáticas dentro da sala de aula, mas muitas vezes a gente esbarra no sistema que quer um conteúdo que seja trabalhado e tem que ser trabalhado até tal data, porque tem uma prova que vai ser avaliada, não sei o que, aí trava. Outras vezes a gente começa a entrar nesse assunto, muitas vezes por necessidade dos próprios estudantes, e aí chegam pais reclamando que a gente está fazendo apologias a qualquer coisa. Então, é complicado, velho. A vida do professor é difícil a gente lidar com essas situações. E são, às vezes, problemas que explodem dentro da escola, não explode dentro de casa, saca? Essa questão mesmo de higiene, de odores, muitas vezes somos nós, professores, que temos que falar com os estudantes para poder eles terem uma higiene, ensinar a higiene, porque os pais não têm tempo, ou os pais não ligaram, não sei. Eu sinto que os pais... Eu acho que alguns pais não conseguem lidar também com essa fase de pai, sabe? De pai e mãe. E para eles também eles vão estar aprendendo. Eles não são culpados também, sabe? Porque eles também estão aprendendo tudo é novo também. A mesma coisa que para um adolescente as mudanças para eles são novas, para os pais também vai ser novo aquela mudança para eles. Porque eles estão acostumados com o quê? Com aquele menino que chorão, birrento, que fica pedindo doce. Mas aí vem a fase da adolescência, que o menino já tá querendo mais sair com os amigos, tá mais querendo a companhia dos amigos do que dos pais. E os pais não sabem eles não sabem lidar com essa mudança. Essa conversa foi muito boa com o professor José. Relaxa, para que vão vir mais podcasts bons também. Se vocês gostaram, dá aquele feedback legal aí pra gente, porque sem feedback não tem como saber se a gente estamos melhorando ou não. Parece que a gente vai estar estacado, sabe? Nós também temos essas dúvidas se estão fazendo um bom trabalho. E eu queria saber do que o nosso professor achou desse podcast de início, como início. Olha aí, chegou o momento da avaliação da aula, né? Cara, eu acho maravilhoso, eu amo podcast, né? Sou muito fã, escuto bastante. E eu acho maravilhoso que é um espaço de voz, é um espaço onde vocês podem, né, tirar suas dúvidas e entrar em detalhes que na sala de aula não dá tempo. Sim. De conversar com os professores. Acho que vocês lidaram muito bem. Alexandre ainda está preso um pouquinho, mas com o tempo, né, com o trabalho mesmo e com a prática, muito bem colocado. Com a prática, né, a gente vai se aperfeiçoando. Então é isso, gente, a gente caminha para o final. E o senhor quer deixar alguma rede social sua para seguir, então? Vou deixar aqui, né? @mr.Jiyozé, Jiyozé, Mr. Jiyozé, lá no Instagram. Tem também no YouTube, que é o José Pedro Carvalho. Também, se eu não me engano, é Mr. Jiyozé. E é isso. E esse foi nosso episódio, Metodologias Diversas, Aulas Dinâmicas e Divertidas. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais se você já segue, ou se você não segue, Rádio Educação em Foco.
e deixe aqui seu like. E se estiver no YouTube, nos avalie com as estrelas do Spotify. Deixe um comentário com uma dúvida, uma sugestão de tema. E vamos construir junto esse espaço de aprendizado e ensinamentos. E até o próximo episódio. Tchau!